Fala, gurizada, tudo certo? Muito prazer estar de novo aqui com vocês. Eu me chamo Gilmar, para quem não me conhece. E nesse vídeo de hoje, a gente quer trazer aqui para o canal uma série de vídeos falando sobre fertilidade do solo. E esse vídeo de hoje vai dar início a essa série de vídeos e espero que vocês gostem desse novo projeto aqui no canal. Roda a vinheta. Isso aí, galera. Então, o vídeo de hoje, como eu comentei, é um vídeo de abertura, digamos assim, para uma série de vídeos que nós queremos desenvolver nos próximos dias, falando sobre fertilidade do solo. A gente pensou nesse tema, abordar a fertilidade do solo, porque a gente entende, pelo que a gente já estudou da universidade e o que a gente vê aí fora, cara, o solo é a base para a gente ter qualquer nível de produção, para a gente ter um cultivo que seja de sucesso. Então, se você tiver uma base sólida, a gente consegue ter todo o resto da pirâmide, todo o restante da estrutura também sólida, ou pelo menos com potencial de ser sólido, né? Quando a gente fala no solo de uma forma geral, existem alguns conceitos que a gente precisa entender e algumas formas de se trabalhar, né? Por que a gente fala, o título do vídeo está aí, adube o solo e não a planta? Porque imaginem que o solo, sendo a base, ele precisa estar bem estabelecido, estar bem corrigido, estar bem adubado, para poder comportar tudo que a gente for fazer de manejo, tudo aquilo que a gente vier fazer nesse solo. Pense comigo, hoje a gente sabe que tem materiais de soja com potencial produtivo muito alto, potencial para 110, 120 sacas, 130 sacas por hectare. O que confirma isso são os resultados que a gente tem de produtividade nos concursos aí do SESB da vida. Então, o potencial de cultivar a gente tem. Produto para fazer controle de planta daninha, de inseto e de fungo, por mais que existam casos específicos, mas a gente tem também ferramentas para conseguir contornar esses problemas. E por outro lado, a gente tem uma base que seria a fertilidade. Então a gente fala adubar o solo porque o solo é a base. Não adianta você pegar e fazer o planejamento da tua adubação pensando na cultura, na safra em específico e deixar de lado os teores de nutrientes que a gente deveria ter no solo. Quando a gente faz a adubação pensando só na safra, a gente acaba esbarrando em alguns problemas. Por exemplo, você fica refém de ter que comprar o adubo todo ano. A gente passou por alguns ciclos nesses últimos 2, 3 anos, aí, nas últimas safras, de aumento muito expressivo na cotação dos adubos de uma forma geral. Então, se você tiver que comprar todo ano, você acaba sendo obrigado a pagar mais caro e, por consequência, quando o valor desse insumo cai, você também paga mais barato, mas você não consegue contornar esses ciclos, você fica refém. Então, na apresentação de hoje, eu quero conversar um pouquinho com você sobre essas características do solo e como que a gente pode trabalhar em cada um deles. Eu estou com o computador aqui do lado, vou deixar a apresentação passando aqui para vocês verem alguns slides que nós produzimos aí. Beleza? Primeiro ponto. Como eu comentei nessa introdução do vídeo, o solo é a base, cara. A gente precisa ter uma nutrição bem estabelecida no solo, porque se o nutriente estiver disponível no solo, o resto a planta consegue fazer se ela tiver o auxílio do clima. Fazer a absorção dos nutrientes e conseguir desenvolver toda a arquitetura vegetal e reprodutiva dela, a planta consegue fazer isso se a gente tiver insolação para ela fazer fotossíntese, temperatura para o metabolismo funcionar e se tiver água para ajudar nessa translocação e alocação dos nutrientes, né? Então a gente começa por esse conceito de que o solo é a base e ele precisa estar bem estruturado, bem nutrido para conseguir comportar tudo aquilo de tecnologia que a gente vier implantar na nossa lavoura, né? Então a gente parte desse princípio de que o solo é a base por ser mesmo a base da nossa produção, né? O solo ele tem uma característica que é muito interessante, que a gente pode chamar de poder tampão do solo. Como a quantidade de nutriente que integra o solo é alta, o tampão seria uma dificuldade em você alterar os níveis de nutriente. Depois do momento que você atinge um nível de nutriente interessante e legal para o teu solo,
vamos colocar o exemplo aí, 25 miligramas por quilo de solo de fósforo, é um teor muito bom, um teor interessante para solo que tenha um teor, uma textura mista, arenosa. Quando você atinge um nível desse, não vai ser de uma safra para outra que você vai pegar e vai perder tudo esse fósforo que você tem no solo, ou que você vai dobrar a quantidade de fósforo que você tem no solo, por causa dessa característica da própria terra, do próprio solo em si. Ele tem um poder tampão que a planta não consegue extrair tudo que ele tem disponível, não tem uma perda tão significativa, seja por lixiviação, essas outras questões. Então acaba que o nível ele acaba sofrendo alterações pequenas depois que a gente atinge um certo patamar. O nosso trabalho, depois que atinge esse nível, é manter, fazer a manutenção do solo a partir das adubações de manutenção. Daí o nome, tá? O que faz com que o solo tenha esse teor, esse poder tampão, né? Como eu falei, a primeira parte é pela questão da quantidade de nutrientes que a gente tem no solo e a gente não tem perdas significativas porque existem dois componentes no solo que são importantíssimos, que é o teor de argila e o teor de matéria orgânica do solo. A gente vê muito falar, principalmente de matéria orgânica, e a gente ouve falar muito também que solos argilosos têm uma capacidade de produzir mais. Isso faz sentido porque nos solos, para que a gente tenha retenção de nutrientes no solo, para que o nutriente não escorra quando a gente joga, vamos dizer assim, de modo mais grosseiro, esses nutrientes eles precisam ficar aderidos nas partículas de solo. E as moléculas presentes no solo que têm essa capacidade de reter o nutriente para não deixar ele se perder no perfil é a argila e a matéria orgânica. Essas duas são as menores frações de solo que a gente tem. E o que integra essas menores frações é basicamente cargas negativas. E a boa parte dos nutrientes que a gente tem no solo, se não a maioria, não me recordo de cabeça, são elementos com carga positiva. Então, negativo com positivo dá match, né? Da ligação. Então, essas partículas de nutriente ficam aderidas nesses componentes do solo, que seria a argila e a matéria orgânica. Aí a gente parte para outro princípio. Quanto mais argila e mais matéria orgânica, melhor? Até certo ponto, sim. Porque a gente sabe que a argila, uma concentração muito alta no solo, também não é interessante, porque a gente acaba prejudicando plantabilidade, por exemplo, parte operacional de uma fazenda de uma forma geral. Um solo que tem um teor de argila muito alto é aquele solo mais pesado, mais barrento, que demora um pouco mais para secar. Então, acaba que a gente consegue trabalhar nesse tipo de situação, nesses tipos de solo, mas eles requerem atenções um pouco maiores também. Não é só o solo completamente arenoso que traz problema. Solo muito argiloso também acaba trazendo alguns empecilhos para nós. Mas então, a gente zera essa primeira parte aí. O solo é a base, porque nele a gente consegue ter essa característica de tampão, e esse tampão, ele seria essa resistência ou dificuldade, vamos dizer assim, em ter alterações muito grandes no solo, no teor de nutrientes no solo. Beleza? Uma primeira parte aí bem interessante. Nós comentamos agora que um teor de argila maior no solo, ele acaba sendo um solo que a gente precisa ter maior cuidado na parte operacional e tudo mais. E o porquê disso? Um solo que tem um teor de argila um pouco maior, ele acaba tendo mais microporos no solo. Eu comentei no decorrer do vídeo, deu um toró d'água aqui que eu não estava conseguindo me escutar, mas beleza, vamos lá. Então, gurizada, nós comentamos sobre a argila no solo e a matéria orgânica, e agora a gente chega em mais um tópico que eu coloquei aqui, microporos, porque um dos fatores que fazem com que a água fique mais retida nos solos argilosos do que nos solos arenosos é pela questão de a gente ter muito mais partícula menor nesse solo, que seria a argila e a matéria orgânica. A água, para ela pegar e ficar retida no solo, ela depende de uma teoria que se chama de adesão e coesão. Quanto menor for o espaço entre uma molécula e outra, mais fácil é da água pegar e ficar retida ali, por conta dessa teoria da adesão e coesão. Então, ter mais água no solo pode ser problema em muitos fatores, se você tiver compactação, se você não tiver
curva de nível e tudo mais, porque aí sim você vai ter problema, mas em outros casos, ter água no solo é muito importante, é muito bom. A retenção de água no solo, ela é indispensável porque a planta precisa de água para sobreviver e a água no solo, ela está muito ligada com alguns processos de absorção de nutrientes. Por exemplo, nitrogênio e enxofre, eles são absorvidos pela planta basicamente por fluxo de massa. Ou seja, a planta começa a absorver água por causa da evapotranspiração dela, cria uma corrente negativa, de pressão negativa dentro da planta e acaba que ela puxa a água. E de carona, acaba que esses nutrientes vão junto com a água e a planta consegue absorver os nutrientes, no caso o enxofre e o nitrogênio. E não é pouca coisa, por esse processo de fluxo de massa, a planta absorve mais de 95% do nitrogênio que ela precisa por esse método e a mesma coisa o enxofre. Mais de 95% do que a planta precisa desse nutriente é absorvido dessa forma, por fluxo de massa. Então, ter água no solo é muito importante. E quando a gente pensa nisso, então, se ter água no solo é importante, ter matéria orgânica e argila para ajudar nessa retenção de água no solo é importante também. Só que aí a gente chega num problema, ou num detalhe. E quando a gente fala de solo arenoso, então, que o teor de argila é bem menor e, por consequência, a matéria orgânica também é menor. O solo arenoso geralmente fica em regiões que são mais quentes. Se é numa região mais quente, os micro-organismos que estão presentes no solo, eles têm o metabolismo mais acelerado. Então, eles degradam a matéria orgânica do solo de uma forma mais rápida. O solo perde matéria orgânica com mais velocidade, digamos assim. De uma forma um pouco mais simples, para ficar fácil o entendimento. E a gente não consegue alterar o teor de argila de um solo arenoso. Não tem como colocar argila no solo de uma forma que seja viável. Então, nesses casos, o ponto que a gente pode trabalhar é na matéria orgânica. Nós comentamos em outros vídeos passados sobre plantas de cobertura, ter matéria vegetal em cima do solo, e tudo isso não é só conceito, tem muita ciência por trás. Porque quando você coloca uma planta de cobertura no solo, o objetivo, entre outros, mas é colocar matéria orgânica naquele solo para aumentar a quantidade de carga que aquele solo vai ter e para conseguir melhorar a retenção de água também. Quando a gente fala em colocar matéria orgânica no solo, a gente está falando em colocar mais partículas pequenininhas no solo, o que vai ajudar na retenção de água, e essas partículas de matéria orgânica têm aquelas cargas negativas que eu comentei no começo do vídeo, que ajudam a reter os nutrientes. Então, se a gente tem mais matéria orgânica no solo, a gente tem menos perdas de nutriente, daqueles nutrientes que acabam lixiviando, e a gente consegue melhorar a qualidade física também no solo, por essa questão de retenção de água, e questão biológica também é beneficiada, porque a gente vai ter mais matéria orgânica, mais micro-organismos se estabelecendo e se desenvolvendo ali naquele solo. Então, assim, o solo arenoso é um desafio, porque a gente tem alguns pontos que a gente precisa levar em consideração para fazer o manejo. Geralmente o solo arenoso vai ter um custo de produção maior. Como eu falei, ele não tem tanta carga para fazer a retenção de nutriente, ele não vai ter tanta retenção de água, provavelmente as produtividades não sejam tão altas quanto de um solo argiloso. Se fazer uma comparação dos dois bem manejadinho, tudo certo, o potencial de um solo arenoso pode ser que seja menor. Geralmente no solo arenoso a gente precisa fazer um investimento um pouco maior, tanto na questão de fertilidade quanto na questão do pacote tecnológico de uma forma geral para se ter a produção. Então, assim, quando a gente fala em solo arenoso, eu não estou condenando o solo, até porque a região que eu trabalho aqui no Mato Grosso do Sul é uma região extremamente arenosa, tem muita área de areia, e quando eu falo areia é 12% de argila, 10% de argila, 15%, 18%, da mesma forma como a gente tem fazendas que tem 50% de argila no solo, na textura do solo. Mas de uma forma geral, o solo arenoso ele vai depender de um investimento um pouco maior por parte do produtor. E esse investimento maior, ele é reflexo de uma exigência em manejo também maior. Como eu comentei, a forma com que a gente vai trabalhar a fertilidade num solo arenoso é diferente da forma com que a gente vai trabalhar a nutrição, a fertilidade num solo argiloso.
Eu não posso chegar num solo arenoso 60 dias antes do plantio, jogar toda a necessidade de potássio da cultura a lanço ali, usando cloreto de potássio, e esperar ter um bom resultado. Provavelmente, se o clima, na verdade, for um clima mais chuvoso, a gente vai ter uma lixiviação muito grande de potássio. Então, a gente vai ter perdas de produção, de produtividade por conta desse mau manejo. Então, o solo arenoso, de uma forma geral, ele é mais exigente em manejo e tecnologia para o produtor. Como eu comentei, está aqui no slide também, essa dependência do clima. Se a gente tiver um solo arenoso e fazer uma aplicação errônea de nutrição, de nutrientes no solo, a gente vai ter muita perda. E o reflexo disso vai ser na produção total do produtor e na produtividade, certo? A gente comentou também sobre o custo. Por exemplo, matéria orgânica no solo é responsável por fazer a liberação de nitrogênio. Quando a matéria orgânica ela é degradada, passa por um processo de degradação biológica no solo, ela acaba liberando nitrogênio para a planta. Na casa aí de cada % de matéria orgânica que a gente tem no solo, a gente está falando de uma liberação de 20, 25 quilos de nitrogênio para a cultura. Então, se você pega um solo que tem 3% de matéria orgânica, uma região um pouco de solos mais argilosos, a gente está falando aí de 60 quilos de nitrogênio sendo liberado pela matéria orgânica do solo para a cultura que está sendo cultivada ali. Só que quando a gente fala no solo arenoso que tem 1% de matéria orgânica no solo, a gente está falando de 20 quilos, 1/3. Então, esse é um exemplo que ajuda a gente a entender essa parte de ter um maior custo em solos arenosos, ter uma necessidade de manejo mais tecnificado e ainda essa dependência do clima. Porque quando a gente fala da dependência do clima, a gente está falando de se chover demais vai ter uma lixiviação maior de potássio, se a gente não tiver chuva, a gente tem uma atividade biológica reduzida e tem muita perda de água também, porque como eu falei, ela não tem uma capacidade tão boa de reter umidade no solo. Então esses são pontos interessantes que a gente tem que tomar cuidado quando fala de cultivo em solo arenoso. Aqui, esse slide eu queria trazer para vocês uma reflexão, na verdade. Quando a gente faz a nutrição num solo bem feita, a gente está falando em ter mais possibilidades. No começo do vídeo eu comentei, se o produtor fizer uma nutrição na fazenda pensando exclusivamente na cultura, ele está fadado a ser refém de ciclos de mercado, por exemplo. Esses 3 últimos anos que a gente passou, que eu comentei, nós tivemos altas e baixas nos valores de insumos, e o produtor que faz uma adubação pensando exclusivamente na cultura, ele acaba tendo a obrigação de fazer adubação todo ano. Ou ele aduba todo ano ou ele não produz, porque o solo não tem caixa, ele não colocou nutriente lá para que o solo pudesse para que a planta pudesse aproveitar e produzir. Então, se ele quer produção, ele tem que colocar o adubo todo ano. Já o produtor que opta por fazer uma nutrição do solo, ele acaba tendo mais possibilidades. Pega em 2021, na safra 21-22, a gente teve um boom no valor dos insumos muito grande. Isso se estendeu para a safrinha e se estendeu até poucos dias atrás, agora na safra 22-23. O produtor que tinha uma reserva de nutrientes no solo, que tinha caixa no solo, ele pôde muito bem optar por não fazer adubação nessa alta de insumo. Porque o solo dele tinha capacidade de suprir a necessidade da cultura, por mais que a produção dele fosse recorde naquele ano, mas o solo tinha caixa, o solo tinha reserva. Nesse tipo de situação, a gente está falando que o produtor tem possibilidade, ele tem alternativas para fazer o cultivo. E agora que a gente teve essa baixa no valor dos insumos aí na metade agora do ano de 2023, o produtor que não fez adubação naquela safra passada pode muito bem fazer uma análise de solo da propriedade e identificar os nutrientes que foram extraídos em maior quantidade e fazer uma correção. O insumo está mais barato agora. Então, no decorrer dos anos, o produtor que trabalha com esse tipo de manejo, com esse tipo de técnica, ele acaba economizando mais. E, por consequência, ele acaba lucrando mais por unidade diária. Nós já comentamos também em outros vídeos que a terra é um insumo muito caro, é custoso, é muito caro ter a terra. Ou o produtor produz bem e rentabiliza a área,
ou é melhor ele vender a fazenda e colocar o dinheiro numa aplicação financeira aí pagando 10, 12, 15% de juro por ano. Então por isso que a gente fala nessas técnicas e manejos e a forma com que o produtor pode estar trabalhando para conseguir lucrar mais e ter melhores resultados na propriedade. E ter uma nutrição de solo bem feita, uma nutrição de solo boa, ele acaba tendo essas possibilidades. Quando a gente fala nas possibilidades, quero que vocês deem uma olhada nesse exemplo aqui, a gente está falando de ter mais diversidade também na propriedade, porque a gente tem mais possibilidades. Um solo que está bem nutrido, ele pode atender uma planta ou uma cultura que tem uma necessidade nutricional maior. Pessoal que planta HF, por exemplo, é uma cultura, independente da planta que seja, do HF que seja, ele tem uma necessidade nutricional muito alta. Então, se o produtor tem um solo bem nutrido, ele pode optar por fazer o arrendamento de uma parte da área dele para quem cultiva HF, por exemplo. O cara que tem um bom teor de matéria orgânica no solo e está numa região interessante para cultivo de milho, por exemplo, ele pode optar por fazer o cultivo do milho e ter boas rentabilidades. Ou o cara que trabalha com o soja e faz a safrinha de boi, por exemplo, os resultados que ele vai ter com ganho de massa por área e produção de soja, produtividade de soja por área, também vai ser maior. Então acaba que, tendo uma base bem feita, tendo um solo bem corrigido, o produtor acaba tendo mais diversidade, mais possibilidades dentro da fazenda. A gente comentou sobre esses contornos de ciclo de mercado que também são interessantes e podem ser um auxílio muito bom para o produtor que tem uma base bem feita para que ele consiga lucrar e ter uma produtividade melhor por unidade de área. E por último, o último item que eu coloquei ali foram os tetos produtivos. A gente sabe que teto produtivo depende basicamente de nutrientes. Vou pegar o gancho aqui e comentar um pouquinho sobre a lei do mínimo, a lei de Limberg. Aquele barrilzinho que o pessoal coloca lá o nutriente e que a produção ela é sempre limitada pelo nutriente que está em menor quantidade. Por que isso? Imagine que a pessoa ela precisa correr uma maratona de 20 km. Se o cara pegar e comer só carne, só proteína, durante uma semana anterior a esse processo dele fazer essa maratona, essa corrida dele, ele vai conseguir desempenhar bem? Provavelmente não, porque o corpo humano ele precisa de outros nutrientes, outros macronutrientes que não é só a proteína da carne, é o carboidrato, é a gordura. A gente precisa ter uma alimentação completa. E o mesmo vale para a planta. Se a gente quer produzir 100 sacas de soja por hectare, não adianta eu pegar e colocar zinco para produzir 50 sacas e esperar que eu colhe as 100 sacas porque os outros nutrientes vão estar atendendo a demanda da planta. O zinco é fundamental, é um elemento essencial para a planta e a capacidade da planta vai ser definida pelo teor do nutriente que tiver em menor quantidade. Vamos colocar o boro, que ele ajuda muito na formação das vagens, na formação da vagem em si da soja. Se eu tiver boro para formar 80 vagens por planta, vai ser 80 vagens que vai formar. Como é que eu vou formar 120 vagens por planta, se eu tenho boro para produzir só 80? Então, os nutrientes, de uma forma geral, além deles estarem disponíveis para a planta, eles precisam estar disponíveis, mas na concentração e na quantidade certa. E isso a gente vai conseguir discutir bem nos próximos vídeos dessa série que nós estamos montando aí para vocês. Beleza? Galera, vídeo de hoje, essa parte introdutória aí sobre fertilidade, características de solo e uma forma mais abrangente aí da importância da matéria orgânica e da argila nos solos. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de nos seguir aí nas redes sociais. Agora está tudo funcionando direitinho, a nossa página está funcionando lá. E eu espero encontrar vocês no nosso próximo vídeo, nessa série aí sobre fertilidade, e aguardo as sugestões, as perguntas de vocês aí nos comentários. Beleza? Forte abraço e até a próxima!